Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. O microfone hoje está meio bamba, eu acho que vai ter que dar uma aperta. Ele está balançando. Né? Não é só aquele problema normal da gente ficar errando. Acho que alguém arrancou aqui, deve ter ficado nervoso, que a audiência pública mais cedo foi bem quente, né? Acho que alguém ficou mais nervoso e deu uma balançada aqui. Bom, senhor presidente, felizmente, mais uma vez, eu preciso me inscrever para falar na tribuna dessa casa, repudiando, né, uma chacina promovida por policiais militares na nossa cidade. Meus amigos de infância, Roberto de Souza, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos, Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, Wesley Castro, 20 anos, e Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, nas suas mais novas vítimas da chacina policial na nossa cidade. Foram mortos, atacados por policiais militares que dispararam 111 tiros contra o carro e que esses jovens, né, estavam retornando do Parque Madureira. Aliás, fica uma reflexão na nossa cidade, né, de que não adianta apenas a gente criar espaços como o Parque Madureira. A gente precisa garantir os direitos da nossa população de irem frequentar o Parque Madureira ou qualquer outro lugar da nossa cidade e não serem mortos pela Polícia Militar por conta disso. De novo, isso é muito conhecido há muitos anos, né, usaram lá o chamado kit flagrante, né? Mataram e depois tentaram colocar uma arma, como se a arma fosse das vítimas, para justificar um tiroteio, né? Bom, mesmo que fosse uma arma das vítimas, 111 tiros não se justificaria nem, o que não foi o caso, mas não se justificaria nem se aquelas pessoas estivessem realmente armadas e confrontando a polícia, né? Agora, o que mais me preocupa é que a gente não pode aceitar, eu acho que duas linhas de raciocínio, a gente não pode aceitar. Uma é de que o que ocorreu é fruto do despreparo dos policiais militares. Isso não é fruto de despreparo, a polícia militar é preparada para agir assim. O treinamento, a concepção, o próprio fato de estarem portando fuzis, que são armas de guerra, praticamente se banalizou, toda viatura tem um fuzil, ou mais de um fuzil. Onde é que a gente encontra isso em outros lugares do mundo? Onde tem guerra civil, tem confrontos militares significativos, né? Então isso não é querer imputar a esses policiais a responsabilidade como se fosse do despreparo deles, é fazer com que a sociedade não compreenda o que aconteceu. Eles foram algozes, sim, são criminosos, têm que ser tratados como criminosos, expulsos da polícia, condenados por homicídio com intenção de matar, tudo isso. Mas a polícia militar também tem que responder, enquanto instituição, pelo tipo de treinamento, pelo tipo de preparo que eles dão aos policiais militares na nossa cidade. Agora, a outra linha de raciocínio que eu quero ajudar a combater com o meu discurso aqui, é de que também o problema é da polícia. O problema não é só da polícia. A polícia é reflexo da sociedade. Nós temos uma polícia que é do jeito que é, porque a tarefa dela, histórica, até hoje, não é proteger o cidadão e a cidadã. É proteger os ricos dos pobres. É dessa maneira que opera a organização das polícias no nosso país. É só a gente olhar os crimes que atingem os ricos, como assalto a banco ou sequestro, por exemplo, as nossas polícias são altamente eficientes em solucionar. O crime que elimina, que executa, que extermina a juventude pobre e negra do nosso país, que é o homicídio, a polícia conclui quantos por cento dos inquéritos? 1,8% no estado, 4% em outro estado. Em nenhum lugar do Brasil a polícia investiga os homicídios praticados contra os pobres, a não ser que saia na televisão. Se você for vítima,
de homicídio na cidade do Rio de Janeiro, a polícia só vai investigar se for notícia. Se não sair na televisão, não basta sair nos jornais, não. Se não sair na televisão, a polícia não investiga os homicídios. Vai para o arquivo sem conclusão. Sem conclusão. Porque a nossa polícia é uma polícia feita para oprimir a população, para uma sociedade que precisa de uma polícia que haja com o máximo de violência contra o povo, para impedir que esse povo se organize, se mobilize e transforme a realidade social do nosso país. Quando os ingleses, o Reino Unido, criou a polícia para patrulhar a Irlanda, isso, se eu não me engano, no início do século XIX, o Reino Unido criou. A Irlanda era uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra impôs à Irlanda uma polícia militar, armada, altamente violenta, que tinha a sua função de reprimir a luta pela independência dos irlandeses, de reprimir a população da Irlanda. Quando, inclusive com o mesmo nobre, é que eu vou ficar devendo o nome dele hoje aqui, foi chamado para criar a polícia de Londres, ele criou uma polícia civil, desarmada e famosa, por usar os princípios da investigação na sua atividade policial. Uma polícia que continua desarmada até hoje. Quando o Dom João VI, rei de Portugal, criou a Guarda Real de Polícia, ele estava criando uma polícia para oprimir a colônia. Ele era o chefe de um Estado colonialista, criando uma polícia para reprimir a colônia. 1809, já passaram mais de 200 anos da criação dessa polícia e nós continuamos tendo uma polícia nos moldes da polícia que a Inglaterra criou para reprimir os irlandeses. Uma polícia militar, armada, que sai às ruas todos os dias para provocar, para reviver uma guerra contra o inimigo interno, que é quem? É quem tem o estigma de ser o criminoso, que é o jovem negro das favelas e das periferias do Brasil. Nós temos uma polícia extremamente violenta, porque a nossa sociedade é extremamente violenta com a nossa população. Já disse mais uma vez e repito de novo, não é à toa que nós somos os campeões em desigualdade social, os campeões em violência policial e os campeões em concentração da mídia. A altíssima desigualdade social no Brasil, para se sustentar politicamente, ela precisa de um Estado que promove o máximo de violência concreta e de uma mídia que promove o máximo de violência simbólica. Dominar o povo brasileiro, manter o nosso povo submisso a esses níveis de desigualdade social e ainda fingirmos que vivemos numa democracia, requer muito trabalho. E esse trabalho é executado todos os dias pelas polícias militares e pelo oligopólio dos meios de comunicação.